Mas em relação à queima de arquivo, tem algo aqui explícito dizendo, olha, quando acontecer isso, a gente tem que conversar com as testemunhas e ameaçá-las. E dizer, olha, não vai falar sobre isso. Tem a parte de intimidação. Né? Eu acho que isso daí não está escrito normatizado, mas geralmente é pela cabeça do militar, do comandante que está ali na coisa naquele aí, momento. Naquele momento, e dependendo do que acontecer. Então aí ele vai, liga pro cara lá, né, dá uma prensa nele, e isso aconteceu muito em Varginha, tá? Alguns civis foram visitados por algumas pessoas que não estavam fardadas, mas falaram assim, melhor você ficar quieto aí, tá? Né, se não pode acontecer alguma coisa. Alguns dos integrantes do grupo do 7 também receberam ligações também. Não. Eu sim. Você recebeu? Recebi. Falando, inclusive, né, na época que, assim, os seus filhos estudam na escola tal, endereço tal, é melhor você parar de falar isso, senão pode acontecer um acidente com eles. Bem assim, bem bem tranquilo. Bem sutil, né? bem sutil e tranquilo, entendeu? Então, assim, não só nós, né, do GUG, recebemos aí ameaça, mas os irmãos Mondini também, o próprio Birajara, o Vitório Pacatini. Aconteceu alguma coisa de fato, assim? De alguém chegar a concretizar esse tipo de ameaça? Não, foram só ameaças. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Mas né, tem relatos por aí de pessoas... Agora, o que é estranho do caso Varginha, por exemplo, os dois pesquisadores principais, eles meio que refrearam as pesquisas depois de um tempo. E o que aconteceu de diferente com esses dois em relação aos outros 5 do grupo do 7 é que os dois, o Birajara Franco Rodrigues e o Vitório Pacatini, foram chamados para depor no inquérito policial militar feito lá pela ESA, que era um IPM que tinha o objetivo de esclarecer, entre aspas, os fatos, e eles colocaram a culpa num cidadão varginhense que tinha problemas mentais e que era mudo, ou seja, ele não podia nem se defender porque ele é o mudinho, é o Luiz. Então eles falaram que o ET de Varginha, que apareceu a criatura, era o Luiz. Inclusive tiraram foto com ele meio agachado para aparecer a criatura, botaram filtro no Photoshop, entendeu? Para ele ficar bem parecido com a criatura, o coitado lá, né? E hoje a gente sabe que naquele horário em que as meninas viram, elas conhecem ele lá porque é um cidadão assim bem conhecido. Todo mundo conhece o Mudinho, dá cigarro para ele, dá doce e tal. Naquele momento, algumas pessoas já depuseram falando que ele estava num colégio, estava tendo uma festa e ele estava lá no colégio. Ou seja, ele não estava lá no terreno baldio, embora esse inquérito policial militar chegou a essa conclusão. Mas, voltando a esses dois pesquisadores, né, o Birajara e o Vitório Pacatini, eles foram os únicos que depuseram nesse IPM. E o interessante é que eles ficaram 4 horas sendo sabatinados, e se você ler lá o texto que foi escrito no IPM, eu tenho o IPM completo, são 2 brochuras dessa grossura assim, eles falam apenas, se você for transcrever o que está escrito ali, dá uns 15 minutos de conversa. O que aconteceu nas outras 3 horas e pouca de conversa? Entendi. Então, o Birajara, ele simplesmente retraiu, não fala mais no assunto. Ele não pesquisa mais? Não pesquisa, não fala e, inclusive, não fala que é extraterrestre. Ele mudou completamente a postura em relação ao caso. E aí, muitas pessoas falam, né, que ele deve ter sido coagido de alguma forma, ou sei lá o que aconteceu. Eu sei que ele cresceu muito, ele era advogado e hoje ele é chefe da OAB lá na região, né? Então, a gente não sabe o que pode ter acontecido, ou se tem alguma coisa a ver ou não. Mas vocês eram próximos nessa época. Sim, era bem próximo. E o Vitório Pacatini, que é o outro, esse teve alguns atentados, bala, por exemplo, deram tiro na casa da mãe dele, que a mãe dele morava em Três Corações, que é perto da ESA ali, né? Na Escola de Sargento das Armas. Então teve tiro lá, ele recebeu mais de 15 ameaças e tal, e ele simplesmente tirou o time de campo. Eu converso com ele ainda, mas ele nunca, assim, me esclareceu totalmente o que aconteceu. Certo. Mas ele não quer se envolver mais no caso. Ele
ele chegou até, de certa forma, falar assim que ele retomou a vida dele, está bem, não quer se envolver com isso e que isso poderia ser uma quebra de acordo, alguma coisa assim, não sei que tipo de acordo que foi feito, mas pode ser que tenha tido alguma coisa. Por isso que ele tomou essa decisão de não se envolver mais com o caso, e eram 2 defensores do caso Varginha, assim, natos. O Clauder Covo, ele infelizmente já faleceu de complicações no fígado lá e tal. E o Jamil Villanova, ele não fala muito sobre o assunto. Os irmãos Mondini também tomaram uma posição de retração por opção e para seguir a vida pessoal também. Até da ufologia eles acompanham mais de longe, pesquisaram muito sobre o caso Varginha já nesse desdobramento quando as criaturas foram para Campinas. E eu sou o único que fala atualmente, que mantém aí. Que mantém, aí o pessoal vai centralizando as coisas em mim, né? Vai mandando, tal. Algum militar, algum tempo atrás um militar me procurou também, que já estava reformado, né? E aí eu fiz só umas 48 perguntas para ele e ele me respondeu todas, assim, dentro do conhecimento que ele tinha, mas ele não quer aparecer. Virar público, né? Não, eu acho que assim, só vou poder falar o nome dele depois que ele morrer.